E falar nesta tarde aqui em Ipuá por primeira vez. Aqui, como vocês vejam, temos um mapa aqui das 7 festas solenes de Jeová, o Senhor Jeová. Não vamos poder estudar tudo isso, mas pelo menos uma introdução a esse tema que muitas poucas vezes foi tratado. Mas para mim ha sido de muito proveito compreender a diferença entre o povo terrenal e o povo celestial. Você vai achar neste mapa 3 cores. Primeira parte é vermelho, em meio azul e depois verde. Esse representa as 3 divisões das 7 festas de Jeová e contém uma profecia dos propósitos que Deus deu a Moisés para Israel celebrar cada ano, para eles e para nós também. Essas 7 festas, como já falamos, são divididas em 3 partes. Celebraram os primeiros 2 festas no primeiro mês. Celebraram as segundas festas, o grupo em meio, no terceiro mês. Celebraram as últimas 3 festas no 7º mês. Então, vamos a tratar de explicar o significado. Vamos abrir nossas Bíblias primeiro a Éxodo, capítulo 23, para ver esses 3 grupos de festas. Nosso irmão Luiz vai ajudar com melhor português a leitura dos versículos. Éxodo, capítulo 23, começando do versículo 14 até 17. 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça perante mim vazio. E a festa das cegas dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Aqui vemos que 3 vezes todo varão teve que aparecer diante de Jeová. Essas festas foram conectadas com a colheita ou a cega dos frutos de sua terra, para que eles sobam a Jerusalém a celebrar a bondade de Deus na comida que Deus tinha abençoado a eles. Seu dever era agradecer a Deus pelas coisas que Ele tinha dado para eles. Deus, nesse livro de Éxodo, quis ter um povo em comunhão com Ele. Seu propósito em resgatar a eles de Egito foi para que eles sejam um povo
perto a Ele, em comunhão, gozando das coisas que Ele tinha dado a eles. Então, cada ano o propósito foi para que 3 vezes eles vão. Notamos que esses 3 grupos contêm 2 colheitas, porque o trigo madura e é pronto para comer no 3º mês, ou 4º mês. Outros produtos de sua sembra, de sua semente, semeadura, só no 7º mês estão prontos para comer. Eu sou agricultor, também eu sembro o trigo. E o trigo onde eu vivo madura em junho. Em Israel, um pouco mais cedo, é pronto para comer. Por isso, era no 3º mês que essa festa foi celebrada. Agora vamos a ver em Éxodo capítulo 12 como o Senhor instituiu a primeira festa. Éxodo 12, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aqui vemos a primeira festa em vermelho, neste lado a Páscoa. Vocês que têm em sua mão podem ver. O interessante aqui é que esse foi um novo calendário que Deus instituiu ou deu para Israel. O calendário dos judeus anteriormente não começou em esse mês. Começou no 7º mês. O calendário que os judeus utilizam hoje em dia também começa em setembro, o 7º mês para nós. Deus, quando Ele instituiu essa festa da Páscoa, o instituiu porque era um novo começo com Israel. É figura das pessoas que são resgatados dos seus pecados e um novo começo em sua vida. As pessoas aqui que não conhecem o Senhor Jesus como Salvador, ainda não começaram nesse sentido diante de Deus. Mas Deus resgatou Israel. Nesse mês, eles saíram do Egito para ficar com Deus, Jeová, no deserto, até que chegaram na terra de promessa. E então, esse é interessante porque era a vontade de Deus de resgatar isso. Os judeus, então, têm 2 calendários. O calendário sagrado, conforme a estas festas, e o calendário civil, que é o calendário distinto. O calendário, os meses dos judeus, começa cada nova lua. Não é conforme nosso calendário. Cada nova lua é novo mês. Então, essa Páscoa, precisamente nessa data, Israel saiu do Egito, onde eles mataram o cordeiro, colocaram o sangue nas portas, e então celebraram comendo o cordeiro. E então, essa foi uma memória de essa data. Mas é uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
segundo falou João Bautista em São João 1, versículo 29. É aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Junto com esta festa, vemos a segunda festa, Pães Asmos. Vamos a ver isso agora em Levítico 23. No Éxodo, sino Levítico. En ese capítulo de Levítico, capítulo 23, tenemos todas esas 7 festas. Y leemos en el versículo 4 hasta 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias comereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Essas duas festas vão junto. A Páscoa celebraram dia 14, dia 15, começou as Pães Asmos. Qual é o significado dessa festa? Pão de asmos. Pão asmos sem fermento é figura de separação de maldade, do pecado. Porque para ter comunhão com Deus, impossível ter pecado na sua vida. Era necessário para Israel, então, separar de uma comida contaminada com fermento ou levadura. E podemos ver em 2 de Coríntios, capítulo 5, a ensinança de isso. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui o apóstolo Paulo está dando a explicação do fermento. Sempre na Bíblia, fermento ou levadura é figura do pecado agindo, obrando na pessoa. E então era necessário que para ter comunhão com Deus, essa separação da maldade ou do pecado. Deus quis ter comunhão com eles. E agora Deus também quer ter comunhão com nós. Para nós é outra forma de comunhão. Para Israel era uma coisa natural, com boa comida, etc. Para nós é coisas espirituais. E então tem necessidade de separação da maldade para termos comunhão com Deus. Essas duas festas vão juntos. No Novo Testamento, também quando fala de pão, asmos, está falando dos dois juntos, porque assim são. Pode ver embaixo em seu mapa que essas duas festas são uma profecia que já é cumprido. Profecia já cumprido no passado, no Velho Testamento. Agora passamos à parte média de azul,
que é a terceira festa, e este é uma profecia do tempo presente, depois da morte de Cristo Jesus. A Páscoa é a base da comunhão com Deus. Agora Deus mudou as coisas depois de sua morte e ressurreição, e Ele está fazendo outra coisa distinto com o que fez com Israel no Velho Testamento. Para isso, então, vamos a ver em el mismo capítulo de Levítico 23, 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. E sigue hasta 14, perdão. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a vossa oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Aqui temos outra festa que fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante na Bíblia compreender que na Bíblia, quando fala do trigo, sempre fala do tempo presente, quando Deus está juntando um povo para levar a eles aos céus. É um segredo, chave na Bíblia. Quando fala do trigo, da cega do trigo, do grão, este é a primeira cega. E é interessante em sua Bíblia em português que faz diferença as palavras. Na Bíblia português chama essa festa ou este cega ou colheita é chamado cega. A outra colheita é chamado colheita. A diferença é não só 2 palavras iguais. Quando a Bíblia fala de cega, refere ao 3º mês. Quando fala de colheita, fala da colheita no outono, do 7º mês. Para nós é setembro, no norte. Eu sei que aqui no sul de Equador é o contrário, mas essa profecia é dada referente a Israel. 2 cegas, uma primeira de trigo e no outono, ao final do ano, a terceira vez quando eles foram celebrar, era outra comida. Por quê? Porque Deus está falando de 2 colheitas ou 2 cegas. O primeiro é para juntar um povo para levar-os aos céus. A segunda cega que celebra nas 3 últimas festas é mais tarde, é figura de profecia que se vai cumprir depois que a igreja é arrebatada aos céus. Novamente, então, Deus vai tratar com seu povo terrenal, Israel e outras nações mais, e vai abençoar. E Cristo vai vir a reinar aqui na terra.
Outro ponto para lembrar, temos que falar um pouco rápido porque essa é só uma introdução. Esses 3 grupos de festas são figuras ou representam as 3 vezes que nosso Senhor Jesus Cristo vem à terra para ver seu povo. A primeira vez foi quando... Estou falando muito rápido, não? A primeira vez foi quando ele veio para morrer por nós como o Cordeiro de Deus. Por essa razão, quando os varões de Israel subiram a Jerusalém a celebrar essas 3 festas, ou 3 grupos de festas, estavam fazendo uma figura em memória do que Cristo ia de vir a juntar com seu povo. Mas quando Cristo veio a primeira vez, o povo de Israel rejeitaram a Ele. Em vez de receber a Ele, rejeitaram. O que vai fazer Cristo logo? Ele vai voltar outra vez. Na segunda vez, para que vai vir o Senhor Jesus? Para arrebatar o povo celestial e levar a eles aos céus. Este é representado na festa de Pentecostés. E a terceira vez que vai vir o Senhor Jesus é para aparecer como rei e executar o juízo e justiça nesse mundo com seu povo Israel. Também decimos é parte da segunda vinda de Cristo, mas em realidade é a terceira vez que Cristo vem a essa terra. Este é representado por essas 3 últimas festas. Interessante que Deus mostrou isso no tempo de Moisés, que ao subir Israel, os varões lá estavam fazendo memória da vinda de Cristo em 3 distintas maneiras. É importante que nós, que damos muita importância a Cristo Jesus, nós congregamos a seu nome, por Ele somos salvos, por Ele nós vamos ser levados aos céus. E por Ele esse mundo vai voltar um mundo de paz e justiça no futuro. Maravilhoso o plano de Deus. Festa que leemos de primícias. Tocamos este e o próximo, talvez não vai ficar muito mais tempo. Estamos falando então de essa primeira festa azul, esse cor azul. Festa da cega ou também Dia das Primícias. Que diz nosso capítulo Levítico 23? Diz que deviam, em versículo 10, quando houverdes entrado na terra que vos he de dar, e cegares a sua cega, então trairás molho das primícias de vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Que é o dia seguinte do sábado? Domingo, não? Que dia ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos? Domingo, dia seguinte. Este é figura da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos ver esto em 1 Coríntios 15. A mesma Bíblia dá
a interpretação disso. 1 de Coríntios 15, 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quando então o trigo ou a cevada estava pronto para comer, antes que qualquer pessoa pudesse comer de esse fruto ou desse trigo, era necessário fazer este acto de oferecer esse molho diante do Senhor Jeová. Então, eles trouxeram esse molho. Sabe o que é um molho? Não sei se usa esse término agora. É uma feixe do grão, do trigo. Antes amarraram assim para carregar. Então, proibido comer desse fruto até que o sacerdote moveu isso. Moveu, assim, era elevar isso como ofrenda a Deus. Porque foi exigido isso? Porque era figura da ressurreição de Cristo. E por enquanto que Cristo não é ressuscitado dos mortos, impossível que seja um povo redimido, preparado com nova vida para ir aos céus. Como pode o homem subir aos céus, morar com Deus? Ressurreição. Então, em 1 Coríntios fala assim: Cristo Jesus é as primícias. Ele morreu e ressuscitou. Esse foi o primeiro homem que levantou ou ressuscitou com capacidade de subir aos céus. E nós, ao crer o Evangelho e receber a Cristo Jesus como Salvador, recebemos essa mesma vida dele, nascemos de novo. E com essa nova vida, podemos também gozar com Deus e subir aos céus quando Cristo vem. Essa é nossa bênção. Somos escolhidos para ser um povo, não para viver aqui permanente no mundo, escolhidos para ficar com Cristo nos céus e em sua vinda. No arrebatamento da igreja, o povo de Deus e também todos os que morreram no Velho Testamento vão ressuscitar e apresentar diante de Deus nos céus. Este é figurado em estas duas festas. E então tocamos essa última parte da festa de semanas ou Pentecostés, porque esse está ligado com as primícias. Nota onde lemos em 1 de Coríntios 15, diz em versículo 23, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa parte aqui, em azul também, a festa aqui. Pentecostés. Que dia formou a igreja? Que dia da semana? Em Atos 2. Podemos ver. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Cada dessas festas se cumpriu no mesmo dia que Israel tinha que celebrar essa festa. Em que dia morreu Cristo Jesus? Na Páscoa. Em que dia ressuscitou o Senhor Jesus? No dia quando o sacerdote tinha que levar esse molho de trigo diante do Senhor. É interessante. E agora em Pentecostés, nota, tem dois nomes para esta festa. No Velho Testamento é chamado Festa das Semanas. No Novo Testamento, traduzido do grego, é Pentecoste. Este foi 50 dias depois da festa de primícias. Em Israel, eles contaram por semanas. Ou seja, foi 7 semanas depois, mais um dia. E 49 mais 1 é 50, não? Interessante que Deus cumpre seus propósitos exatamente no dia. Podemos saber que é veraz, por isso, que é verdadeira. Quando Deus profetiza uma coisa e acontece centenas de anos depois, nesse mesmo dia, podemos ter confiança que é certo? Sim, podemos. E quando vai cumprir os últimos festas, eu acho que vão cumprir no mesmo dia que Israel vai estar celebrando essas festas. Deus é maravilhoso no que Ele faz. E então nós podemos acreditar dessas coisas. Agora voltamos a Éxodo 23 para ler deste o que fizeram na festa das semanas. Levítico 23, 15 adiante. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. Obrigado. Este foi o que celebraram. Eles contaram 50 dias, então foram lá a Jerusalém, o centro que Deus escolheu. Durante essas 7 semanas, ou 50 dias, a cega do grão de trigo e cevada se cumpriu. Era tempo para cegar o trigo
E mais aproximadamente, depois de 7 semanas, eu acho que já tinham colhido toda a cega. Então, seu dever, seu privilégio era levar, já não o molho, sino 2 pães. Levaram o fruto do trigo. Nós comemos pão. É bom. É de trigo. Também de cevada, de outros grãos. Mas pão de trigo é melhor. Eu acho que sim. E isso é figura do fruto da ressurreição de Cristo Jesus. E como a formação da igreja aconteceu nesse dia de Pentecostes, também vemos que a celebração de esta festa, quando levaram assim 2 pães, eles levaram esse pão. De que é figura isso? Já não é figura de Cristo, porque foi cozido com fermento. E é figura de nós. Apresentação de nós diante de Deus. E eu acho que esse vai cumprir no dia que o Senhor vem arrebatar a igreja para apresentar a Cristo, sua noiva. E Ele vai receber a nós na casa celestial do Pai. Esses pães são figura do crente purificado. Levadura já não é ativo em pão cozido. Se você deixa o fermento sem cozinhar, estraga o pão. Mas quando é cozido, a seu tempo, é bom. E o pecado, ou seja, a levadura, já não é ativo. Nós temos pecado, mas não deve ser ativo. Deve ficar no lugar da morte. Nesta maneira, Deus pode apresentar a nós, na presença de Ele mesmo, com Cristo, um povo. Os 2 pães, então, são figura dos crentes apresentados diante do Senhor Jesus, o fruto de sua obra. Porque Ele foi, como diz em São João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Cristo falou isso em antecipação de sua morte, e Ele mesmo está falando de si mesmo como o grão de trigo, explicando que Ele ia de morrer. Porque se não morre, Ele não pode ir aos céus acompanhados de seu povo. Só se Ele morre por nós, pode ter a igreja nos céus. E Ele não quis subir aos céus sozinho. Ele quis ter um povo lá. E por isso Ele fala assim: se um grão de trigo não cai na terra e morre, fica só. Mas se morre, dá muito fruto. Nós somos o fruto da morte de Cristo. Muitos irmãos, estou agradecido ver a obra crescendo aqui no Brasil. E muitas pessoas aqui, talvez por primeira vez, estão visitando, conhecendo o Senhor Jesus como Salvador. Esse só foi possível por causa que Cristo morreu
morreu por nós. E Ele quis ter nós nos céus. Assim, com isso temos que terminar. Já expliquei em breve os últimos 3. É festa de trompetas, é figura do tempo futuro, quando Deus vai chamar seu povo Israel a retornar a sua terra. A festa de expiação é o tempo futuro. No 7º mês celebraram quando Israel vai chorar por o que eles fizeram com Cristo Jesus, matando-lhe na cruz, e vai sentir culpável. E essa obra de arrependimento vai produzir uma abertura para que Deus abençoe a eles. E ao finalzinho, a festa de tabernáculos é figura do tempo quando Cristo vai descer à terra, abençoar o povo de Israel na terra. E a bênção vai fluir, ser derramado a todo mundo. Então, esse é o propósito de Deus. Acho que com isso temos que terminar. Essa última parte seria os mártires, também você mencionou? Não mencionei isso. Se vocês, alguns querem ouvir um pouquinho, irmão Piscinato está falando desse pequeno período aqui, de outro azul, esse fala do grão que está deixado na terra, e figura também dos que morrem durante a tribulação, porque só vão entrar nos céus os que morreram em fé ou estavam vivos na vinda do Senhor, no arrebatamento. E as pessoas na tribulação, depois que a igreja é arrebatada nos céus, alguns testemunhos de Cristo vão morrer por sua fé. E então, como mortos, ficam cortados de entrar no reino terrenal, que vai fazer Deus. Uma ressurreição especial para eles. E eles terão uma possessão celestial. Esse é o versículo 22 no capítulo. É suficiente, Pisi? Há muito mais de detalhe, e se você tem interesse, pode perguntar um de nós. Acho que eu não gosto de largar muito tempo. Acho que vamos orar. Eu tenho um hino, mas já se passou o tempo.